Ó, chegando mais um. O Alexandre chegou aí. Opa, boa noite. Boa noite, Boa noite. Alexandre. Tudo bem? Beleza? Tudo certo, pessoal? Tudo Tudo bem? ótimo. Tudo bom? A gente está aguardando mais alguns minutinhos para ver se chega mais alguém, tá, professor? Beleza. Ótimo. Como está o clima em Aracaju? Tem que ver agora, né? Porque há 5 minutos É, estava chovendo, agora tá seco. Toda hora muda aqui. né? Mas aqui em São Paulo tá bem frio, assim, né? Aqui a gente está passando um mês bem com a temperatura baixa, assim. Mas que aí vocês não devem ter esse problema, né? Não, não, aqui só tem verão e calor. Calor, isso aí. E agora essa época do ano também tem meio festa junina, deve ter. Como que tá a programação aí na cidade? Ah, é verdade, legal. Já, esse período já com mesmo, já está tendo muita coisa aí pela cidade. Para quem gosta, é muito, muito legal mesmo. Ah, ótimo. Semana que vem eu vou estar aí com vocês. Eu vou ver se eu vou para algum lugar que tem alguma programação aí para conhecer. Ah, legal, bacana. O Eu subo aqui, pode vir de lá, dá pra ver. professor Luiz também ele tinha entrado, mas ele estava com um probleminha no áudio dele. Ele falou que ia iniciar a máquina. Espera mais uns 5 minutinhos e a gente começa. Beleza. Você está assistindo formação em qual turma, professor? Eu? Isso. Eu tô na 3P, era terças e quintas da tarde. Ah, você recebeu meu comunicado agora, que eu mandei agora há pouco, em relação ao quarto encontro? Sim, sim. É o Estava meu. lendo os e-mails, mas eu tinha visto uma prévia antes, agora que eu estou lendo completo. Ah, ótimo. Se você Mas o conseguir. caso, Oi? Perdão. na verdade, eu não li completo, eu estou lendo agora. Ah, Mas tá. eu só vi o comecinho e o Cassius foi lá na sala no momento, ele deu a explicação. Tipo, eu estou lendo agora os e-mails. Ah, ótimo. Aí você dá uma analisada nesses horários aí, se você conseguir ir, aí é interessante que você consegue também realizar o quarto encontro, que é bem bacana. Aham. Estou lendo agora. As outras. Esses horários aqui, todos amanhã, é isso? Não, a gente tem um Não, horário, a gente tem um horário amanhã e no sábado também, de manhã e à tarde. isso. Então a 2 é amanhã 16, estou vendo agora. E a Isso. 4 é dia pela tarde, o quarto encontro, que é o que falta, né? É. Beleza. É como assim, essas turmas elas também estão fazendo, vão fazer o quarto encontro, então daria certo, E entendeu? Para você acompanhar nessas turmas. tá bom, tentar ir amanhã pela manhã. Ok. Em relação aos recursos, você já estava usando lá no dia a dia? Como que estava em relação a essa parte do Google com você, professor? Eu uso uns de uma forma intensa, tá? Eu estou usando bastante o Classroom, tá? Certo. Provavelmente o que eu mais uso. E usei poucas vezes os formulários. Ah, entendi. Não uso tanto ainda os formulários. Isso fora os documentos, as apresentações, isso é normal, né? Ah, legal. E todo o material do Drive também, claro, armazenando lá. Enfim, o que eu não uso é talvez YouTube, alguns, por exemplo, controlar YouTube, sites, isso não uso. Mas o Classic é muito forte e o Forms um pouco. Entendi. Ah, que legal. Eu deve desabilitar seu microfone, acho que estava ouvindo um áudio daí, tá? Bom, acho que a gente pode iniciar, né? Será que o Luiz não vai entrar? Vamos, Dani? Vamos, Silvio? Acho que é a hora, né? Então, vamos lá então, Já professor. deu tempo, né? Ok, só para
para a gente começar, então, porque a gente não quer atrapalhar também o seu horário também, tá? Então, assim, deixa a gente se apresentar só para você conhecer um pouquinho a gente e aí a gente dá continuidade na pauta de hoje, tá? Então é o seguinte, você está ouvindo a gente bem, Alexandre? Oi, Tá tô ouvindo? sim. Ah, ótimo. Então tá. Então é o seguinte, meu nome é Neto, José, nome de avô, né? Então todo mundo me chama por Neto. Eu também, a minha formação também é na área da educação. Então eu sou biólogo e também tenho pedagogia e atuo à frente do Google desde 2014. Tá? Então, assim, meu papel, junto com a colaborativa, junto com a Unite, em relação ao Google, é toda essa parte de engajamento, na parte em relação à utilização, mas de forma pedagógica desses recursos, tá? Então, aí a gente vai conversar um pouquinho das próximas ações, da ação que vai ter na semana que vem, aí eu deixo para falar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Eu deixo também o Silvio se apresentar. Vamos lá, Silvio. Boa noite aí, o Alexandre. Boa Meu noite. nome é Silvio. Boa noite. Eu moro aqui em São Paulo, sou carioca, e trabalho aqui com a colaborativa desde o começo das atividades dela, né? E estou hoje na função de coordenador de projetos da colaborativa, né? Mas sou também Google Trainer. Passei por essas formações que vocês aí estão passando aí, como vocês, Educator nível 1, depois Educator nível 2, até eu chegar a ser Google Trainer. Isso, antes disso, era instrutor oficial também do Google para a empresa, né? Então, eu estou mais hoje focado na empresa como coordenador da parte de projetos dentro da colaborativa. Neta, você. Dani? Dani, quer se apresentar para o pessoal? A gente não está te ouvindo, Dani. Olá, eu sou a Daniela e boa noite, tudo bem, Alexandre, professor? Eu acompanho e apoio os projetos todos da colaborativa do Google, em todas em todos os projetos. Ótimo. Alexandre, você quer se apresentar para a gente rapidinho também, para a gente se conhecer? Pode sim, claro. Bem, eu sou da área de TI, tá? Eu trabalho também na Universidade de Tiradentes, também na parte administrativa, eu sou analista lá, então na área de desenvolvimento de software. E participei de forma bem ativa também na integração do Magista com as ferramentas do Google, tá? E sou professor também da área de exatos, dos cursos de exatos, lá também há bastante tempo. E fui um dos primeiros, talvez, um dos primeiros professores a participar. Então, quando eu falei que eu usei o Google, o Classroom eu já estou usando realmente, eu acho que não sei se são 3 ou 4 semestres, não lembro, mas desde a implantação, que eu já estou usando também as ferramentas de forma. Mas, então eu conheço um pouco mais também do que os demais professores, fiz parte da primeira turma lá dos embaixadores, né, onde o Cássio participou também, participei com ele, mas não fui tão ativo como ele, mas sempre apoiando também, tirando algumas dúvidas do professor. E agora tentando arranjar um pouco de tempo para participar de uma forma um pouco mais ativa e poder apoiar mais ainda essa nossa interação, né, da gente com vocês. Nossa, mano, ótimo, legal. Então você participou junto, então, com o pessoal da primeira leva de embaixadores, então. Que legal. Acho que o Fábio está aqui também. O Fábio, você está ouvindo a gente? Fábio? Acho que o Fábio está com o microfone. Fábio, você está com o microfone desligado, tá? Bom, se ele conseguir, a gente volta para a apresentação. Então é o seguinte, o objetivo nosso hoje, em relação à parte do webinar, é a gente conversar um pouquinho em relação às coisas que já estão em andamento, por exemplo, em relação às formações que vocês estão tendo, que nem o Alexandre, você já vai ter o 4º encontro, e provavelmente acho que o professor Fábio também. Então é o seguinte, em relação à parte, vocês estão tendo a formação presencial com os embaixadores,
E além da formação presencial com os embaixadores, vocês estão vinculados também ao CLES, né? Alguma turma do CLES 1, onde tem cenários e tem algumas atividades que estão lá. Em relação a essas atividades, os cenários, vocês estão tendo alguma dificuldade em questão da parte da realização? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudá-los? Alexandre? Oi, tá tentando mudar aqui para melhorar minha Wi-Fi, mas estava cortando um pouco, eu tô bem. Não, eu tô, de certa forma, bem confortável, tá? Eu não tô tendo dúvidas, estou conseguindo fazer as coisas bem tranquilas. Como eu disse, eu por ser já usuário de algumas, né? Uhum. Estou fazendo as atividades, já fiz todos os simulados também, tá? Então, recebi uma indicação de um site de treinamento, não tive tempo ainda de ver, mas vou tentar fazer mais atividades, mais simulados, então, por enquanto, tá tudo tranquilo. Tá. Realmente, eu estou participando, não queria dizer assim que eu estou indo muito bem, tá, tirando, mas é porque eu realmente já conheço como né, já estava usando há um tempo, então, para mim, está tranquilo, estou conseguindo em alguns momentos apoiar o professor também na sala, nas atividades, e tá tranquilo mesmo. Ah, ótimo. A turma que você estava fazendo formação, ela estava na média com mais ou menos uns 10 alunos agora no terceiro encontro, né? O pessoal começou a frequentar e depois alguns começaram a faltar, né? Mas ótimo. É bom saber que você teve esse papel de ajudar e articular e tirar as dúvidas do pessoal. Ô Fábio, a gente não está te ouvindo, não sei se é um problema no seu microfone. Se você tiver alguma dúvida, do lado direito aí tem um lugar que você pode mandar mensagem por texto, tá? Então fica à vontade aí se você quiser falar alguma coisa ou questionar para conversar com a gente também, tá? Bom, Alexandre, então e Fábio, a proposta nossa é a gente passar por alguns pontos, a gente vai ser breve também, se você tiver algum questionamento, fique à vontade para questionar, das ações que estão por vir também na próxima semana. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, só para a gente conversar um pouquinho em relação a alguns pontos, ó, só um momento. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó, em relação, então, além dessas formações presenciais, então, que vocês estão tendo agora, e também que tem o CLES lá, onde que, na verdade, tem algumas atividades, alguns simulados para vocês realizarem, eles são muito importantes porque, além deles darem todo o apoio e também ele te dá todo o suporte para você utilizar os recursos na sala de aula, no dia a dia, porque assim, o legal das ferramentas do Google, elas são muito flexíveis ao ponto de você utilizar dentro da sala de aula e também no dia a dia. Então é muito comum as pessoas terem a conta do Google, né? Então agora vocês têm um diferencial que é essa conta do Google for Education. O que acontece? O Google ele tem um programa de certificações que é voltado para a educação, tá? A UNIT, o que ela está fazendo? A UNIT está propondo para vocês, professores, que vocês tirem a certificação do Google Educator, tá? Então, o Google praticamente ele tem 4 certificações voltadas para a educação, que são o Google Educator nível 1, a Google Educator nível 2, a Google Trainer e a Google Innovators, tá? A proposta da UNIT é a gente trabalhar inicialmente nas 2 primeiras certificações. O Alexandre, você já tem a certificação nível 1? Não fiz nenhuma certificação. Ótimo. Então, assim, o interessante... Por isso Pode falar, perdão. Para poder me sentir mais confortável para a prova, tá? Legal. Mas assim, vamos falar só um pouquinho da certificação e a gente fala um pouquinho da prova depois. A certificação ela é interessante. Qual que é o diferencial da certificação nível 1 e também da certificação que a gente tem, a certificação nível 2? Vocês estão conseguindo acompanhar minha tela? Sim. Ótimo, então tá. A certificação nível 1, a gente fala que é uma certificação que vai dar uma base para o professor para ele conseguir já enxergar um leque
de possibilidades de ele utilizar no dia a dia dele. Então, envolvendo o aluno, a parte administrativa de suas ações e tudo mais. Então, assim, o interessante é a partir do momento que você tira essa certificação nível 1, você vai ter um selo do Google, e esse selo você pode, inclusive, incluir no Lattes, até em assinatura de e-mail, porque ele vai falar, as pessoas vão saber que você tem essa certificação, que é um diferencial aonde você se preparou e conhece mais a fundo os recursos do Google, tá? O interessante é que essa certificação, tanto do nível 1 quanto do nível 2, que assim, as situações, o material de estudo, como você pode perceber, ele é sempre direcionado também ao pedagógico, tá? O que acontece em relação a essa parte de certificação, então? A certificação você tem uma prova para realizar, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho dessa prova, tá? E essa prova, a partir do momento que você passa por ela, que você conquista essa certificação, ela tem uma validade de 36 meses, e depois você precisa renovar para você continuar sendo um certificado Educator nível 1, tá? Já a certificação nível 2, ela praticamente ela tem o mesmo modelo de prova, e o que ela vai fazer? Ela vai te dar um embasamento maior daqueles recursos que você passou, que seria um pouco mais avançado, e de recursos novos em relação ao uso do Google também. Todas as provas, a Educator nível 1 e 2, o que a gente precisa ter? A gente tem que ter um embasamento em relação ao uso dos recursos para que a gente consiga fazer a prova e consiga passar. Então, por isso que é muito importante por isso que a gente propõe nas formações realmente esses simulados, esses cenários que vai fazer com que você explore todos os recursos do Google e passando por trajetos que provavelmente, se eles forem constatados na prova, fica mais fácil para você ter um melhor rendimento, tá? Então, tanto a certificação a nível 1 quanto a nível 2, ela também tem a validade de 36 meses. Ok? Alguma dúvida, gente? Ok. Ótimo, então vamos lá, então. Então é o seguinte, uma coisa que é interessante a gente falar em relação à parte de certificação é questão de curiosidade isso, tá, professores? Que nem, por exemplo, a certificação nível 1, ela tem um custo de $10 e a do 2 é $25. O que a UNIT está fazendo? A UNIT ela vai liberar os vouchers para vocês fazerem a prova, tá? Então, assim, vocês não vão ter custo nenhum em relação a essa prova de certificação, vocês estão tendo todo o treinamento, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de uma ação que a gente vai fazer na semana que vem, que é o Bootcamp. Então, assim, na verdade, assim, vocês estão tendo um treinamento bem intenso, de forma que vocês façam a prova de o exame de certificação de uma forma mais confortável. E vocês terão também esse voucher para vocês realizarem o exame depois. Ok? Ok. Oh, beleza. Então é o seguinte, além da formação presencial que vocês estão tendo, o Class, o Bootcamp, vocês também foram vinculados, eu não sei se vocês já entraram, já acessaram a conta de e-mail de vocês, lá a Colaborativa vinculou vocês num curso preparatório, que a gente tem um curso do Canvas. O que esse curso ele vai proporcionar para vocês? Ele vai realmente explorar todos os recursos do Google, baseado em cenários, situações, utilizados dentro da educação, na sala de aula pelo professor. Então, o interessante é que vocês realizem esse curso também, a hora que vocês tiverem uma oportunidade. É legal que assim, é uma leitura mais atrativa, não é pesada, e ela casa bastante com o dia a dia nosso, que é professor. Então, eu não sei se vocês já conseguiram acessar esse ambiente, vocês já receberam um e-mail, como que está o status disso? Eu recebi o e-mail, mas não. Eu estava guardando alguma informação para saber como era. Ah, tá. Se é documento online, período, duração, como eram um pouco mais de informações sobre esse curso. Mas eu recebi o e-mail, sim. Ótimo. Então é o seguinte, deixa eu só ver aqui que o Fábio mandou alguma coisa. Ah, ótimo. Ele falou que não está conseguindo falar, mas que ele está acompanhando. Então, perfeito. Então, assim, então é interessante vocês terem um tempo depois e entrar um pouco nesse curso e dar uma navegada por ele, tá? Porque ele vai casar bastante com as informações em relação à parte do exame, ok? Ok. Então, o que acontece? Na próxima semana, a gente vai fazer uma ação com vocês aí,
que a gente chama de bootcamp, que na verdade é um dia de imersão, tá? Na verdade, assim, a gente vai focar, a gente vai fazer um dia, na verdade, assim, é um encontro de 4 horas, e nesse encontro de 4 horas a gente vai fazer um ensino bem hands-on, bem mão na massa mesmo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um overview das funcionalidades do Google e a partir disso vocês vão treinar em cima de cenários e também em simulados que eles são bem casados com a prova, bem parecidos com a prova. Então a proposta ainda é semana que vem a gente fazer esse bootcamp, que seria esse reforço, e de forma que vocês passem por situações que sejam bem parecidas com a prova, para que vocês já sintam como que seria fazer esse exame, onde vocês terão dificuldade, a gente vai estar lá para assessorar durante o bootcamp. Então, assim, ele é bem mão na massa mesmo. Então, o que vocês precisarem, o que vocês tiverem dúvida, vocês vão ter total liberdade para acionar a gente, tá? Em relação ao cronograma da próxima semana, eu vou mandar para vocês isso por e-mail. Eu vou mandar isso para vocês também, vou publicar no Class, lá depois no Classroom nosso, para vocês conseguirem se organizar. Então, na semana que vem, a gente vai disponibilizar para vocês 5 períodos distintos, que estão separados do dia da semana, onde vocês vão escolher qual dia que vocês vão querer fazer o bootcamp com a gente. Então, a gente tem programação de manhã, tarde e também à noite, ok? Então, assim, para vocês vocês se organizarem. Então, a única coisa que a gente vai fazer, a gente vai disponibilizar um formulário para vocês. Deixa eu até abrir o formulário aqui já para demonstrar. Não sei se vocês estão conseguindo ver em tempo real a minha tela, que dependendo da minha internet aqui, às vezes ela dá uma oscilada. Estou vendo. Ah, ótimo. Ele é simples o formulário, vocês vão ter que colocar o endereço de e-mail, o nome completo, confirmar o e-mail institucional de vocês, e também vocês indicarem qual turma que vocês querem realizar o bootcamp. Tudo bem? Ok. Tá, todos os encontros, eles vão acontecer na sala Google, aí na universidade, que é a sala B01, e ele vai ser lá no campus da Farolândia. Então, vamos lá, então. Ótimo. Além dessa parte do bootcamp, o que a gente vai fazer também com vocês? A UNIT, como a gente já vai estar aí em Aracaju, a gente vai ficar alguns horários disponíveis para acompanhar caso vocês queiram fazer a certificação acompanhados por nós, tá? Então tem alguns dias também, alguns períodos aqui. E o interessante é como vocês se vocês conseguirem se organizar, a proposta é realmente a gente apoiá-los para a realização do exame. Vamos falar um pouquinho em relação do exame, já que a gente chegou nessa parte de exame, dessa parte de certificação. O exame, ele tem uma duração de 180 minutos, tá? Para vocês fazerem a realização dele. Ele tem praticamente 20 questões, que são questões objetivas, de você relacionar respostas, alternativas, e depois ele tem também 20 cenários distintos onde você tem que realizar algumas ações. Por exemplo, ele dá uma situação lá que um professor ele quer criar um grupo um e-mail no Google Grupos para mandar um e-mail para aquele grupo para todos os alunos receber. Aí ele fala para você criar o grupo e vincular, ele vai dar 3 alunos lá, 3 usuários de e-mail. Então tem vários cenários, a gente chama de cenário que lá no Class nosso, a gente chama de cenário, lá no Google, na prova de certificação também é cenário. Então são várias, a gente chama de pílulas, de ações que vocês terão que fazer, que ele dá a situação, e a partir dessa situação você tem todo o descritivo muito detalhado, a prova, a linguagem dela é muito simples, hoje ela está tropicalizada, ela está em português. Então, por exemplo, quando eu fiz em 2014, ela estava em inglês, agora ela já está em português. Então, assim, é muito tranquilo para você ler o comando e realizar as ações. Tá? E o legal da prova é assim, você vai ter que fazer um cadastro para você fazer a prova, mas o Google ele vai te mandar um usuário de e-mail, uma senha, para você fazer a prova, porque naquele usuário e senha já vai ter uma pasta no Drive com todo o arsenal de arquivos que você vai usar durante a prova, só que essa conta vai estar vinculada à sua pessoal ou da instituição, entendeu? Mas assim, ela é uma prova que praticamente
Se você tiver o desempenho, se você está engajado como vocês estão falando que vocês estão, eu acredito que vocês não vão ter problema nenhum em realizá-la. Ok, professor? Ok, só uma dúvida. Eu achava que a prova era fechada. Você tem material para trabalhar? É meio hands-on mesmo? Não é só teoria? Não, não. É assim, ó, tem 20 questões de teoria e tem Ah, 20 cenários, e esses cenários eles são quebrados em parte, aonde você precisa realizar a mão na massa mesmo. Então, por exemplo, ele vai te dar uma tá. situação lá assim. Ele quer que você escreva um e-mail e mande um e-mail com o assunto tal, e ele fala para você enviar para aqueles. Ele vai dar lá 3 e-mails de aluno. Aí você vai fazendo aquelas ações que estão descritas no enunciado, entendeu? Tá. Muito parecido com os simulados que estão sendo disponibilizados Exato. para a gente? Por isso mesmo que a gente está fazendo nessa estrutura, de forma que depois, Tá. na hora que vocês forem fazer o exame, vocês não sintam tanta diferença. Então, a proposta realmente é essa. Então, assim, vai ter várias ações práticas. Aí, como que funciona no final? Você fez a prova lá, você ficou 180 minutos realizando a prova, aí você finaliza. Aí o Google ele tem um sistema de robô lá que ele roda, e no final ele já fala para você se você foi aprovado ou não. Tá? Então, assim, ele vai verificar todas as informações se você realizou aquelas ações que foram pedidas, mas essa parte inicial que tem essas 20 questões aí. Tá. Só uma pergunta, né? Nas questões teóricas, tem algumas coisas que são bem específicas. Eu vi questões tipo assim, como é o nome do botão que você faz isso? Então não é para você não precisa chegar ao ponto de decorar como é o nome do botão, você vai poder usar a ferramenta. Não, na Sabe verdade, onde ó, você vai lá. desculpa, professor. Ele não vai fazer pergunta nesse sentido, tá? De nome de botão, não. Ele vai perguntar assim, por exemplo. O professor Alexandre, ele quer utilizar um recurso para otimizar a comunicação dele com a comunidade, por exemplo. Ele vai dar alternativa A, Google Sites, Google Drive. Aí você tem que analisar as situações que ele te dá para ver qual que seria o cenário ideal em questão do comando que ele deu, aí você assinalar as alternativas. Nome de botão, ele não faz esse estilo de pergunta. É sempre relacionado a um estudo de caso, entendeu? Perdão, um caso de Tá. E uso. você pode ir na ferramenta e identificar como é aquilo, se você tiver alguma Pode. dúvida, Se não. você tiver uma dúvida, como que funciona a prova? Ele fala o seguinte para você: você vai fazer seu login, ele vai falar que para você dar OK, que ele vai começar a contar o tempo. Aí ele pede para você fixar o navegador no computador, de forma para você não correr o risco de fechar a aba sem querer, porque você pode ter a liberdade de abrir outras abas, consultar a tela de ajuda do Google, suporte, procurar por respostas em outros lugares, inclusive nesse ambiente de treinamento onde que tem o curso. Então você tem toda a autonomia para ir buscar essa informação. A única observação é que eles pedem como pré-requisito a gente realizar a prova no computador que tem um webcam, porque ele vai tirar uma foto sua antes do encontro, antes do exame, perdão, e depois de tempos em tempos ele vai fazendo capturas de imagem. Então, a única assim, a forma dele validar se realmente é você que está fazendo é por essa forma de captura. Mas você tem toda a liberdade de fazer busca, navegar por outras abas, você tem toda a autonomia para isso. Ok. Ok? Ótimo. Então aqui, ó, a gente vai disponibilizar esse formulário. Nesse formulário, então vai ter esses dias que vocês poderão escolher para fazer a prova conosco lá. Aí você vai falar assim, poxa, Neto, mas semana que vem eu estou meio enrolado, eu não consigo fazer essa prova em casa. Sim, vocês podem, tá? É a mesma forma, vocês vão receber o voucher para fazer a prova em casa. Então vocês têm autonomia de fazer com a gente lá, porque dependendo da dúvida que vocês têm, a gente possa dar um apoio, ou vocês podem também fazer em casa. Ok. Perfeito? Tá? Perfeito. Bom, mais alguma dúvida, gente? Praticamente assim, os pontos que a gente gostaria de conversar com vocês mais assim, sentir de vocês o que vocês estão achando. Lembrando assim, que independente, até o Domingos fala isso com a gente, independente dessa prova, desse exame que vocês vão fazer, que vocês estão tendo oportunidade, que vai agregar, que vai contribuir com o currículo de vocês, vocês estão tendo esse treinamento que é para a vida, né? Então, vocês vão conhecer várias situações onde vocês vão poder usar com a turma de vocês.
e também no dia a dia. Então, assim, a prova de certificação é um bônus que vocês estão tendo a possibilidade de realizar. Tá? Silvio, Dani, vocês querem complementar alguma coisa? Bom, tá me ouvindo aí? Opa, pode falar, Silvio. Essa é só uma dica, né? Porque na verdade porque o Neto é que vai conduzir isso muito bem, graças a Deus, ele conhece muito bem esse processo. Mas uma coisa que eu, como uma das pessoas que já passou por esse processo de certificação, né? Uma das coisas que tem que ser trabalhadas, e é bom que o treinamento simulado aconteça, é o tempo, tá? Apesar de ter bastante tempo para fazer a prova, né? É importante a gente não esquecer que as questões que são de cenário, elas levam um tempo considerável. Então é bom praticar bastante antes de fazer essa prova, né? Para não perder tempo demais na questão. Entendeu? Aquela velha máxima de que você vai fazer qualquer prova de vestibular, uma coisa assim, o cara fala assim, deixa questões mais difíceis para depois e faça as mais fáceis rapidamente. Você pode retornar na prova também, né? O próprio sistema da prova permite que você marque a questão que você acha que é mais difícil, você prossegue para uma mais fácil. Depois você pode voltar atrás e fazer. Mas eu acho que esse fundamento do tempo, né, vai ter que trabalhar com vocês aí. Tá? Vai ter pessoas que vão fazer bem rápido, né? Outra coisa também que, como o Neto falou aí, tem um robô que corrige a prova, né? Então, na realidade, quando você faz a prova, você recebe uma conta, né, que é criada automaticamente por esse sistema da Google, uma conta lá em pessoal, não tem nada a ver com a sua conta de usuário. Aí ele vai anotando tudo que você vai fazendo na prova, né? E depois ele checa através do sistema dele lá, né? Se aquilo que você fez é exatamente aquele gabarito que ele espera, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo você, se você tiver uma questão onde ele pede, entre no Google Sites e coloque um título com a fonte tal, número tal, e a linha ao centro. Aí se você vai lá, coloca a fonte com como ele falou, mas você ao invés de alinhar usando a ferramenta de alinhamento, você dá espaçamento, isso pode não ser a resposta correta, entendeu? Então o robô, quando for checar isso, vai tirar ponto, entendeu? Assim, então, mas isso o Neto vai... Não, pode falar, sim, desculpa. Não, pode falar, desculpa, eu te cortei. Não, isso o Neto vai tratar com vocês, para vocês lerem a questão, entenderem exatamente o que está sendo pedido e fazer aquilo na sequência que a prova está pedindo. Não tentar inventar. Já teve casos em que fez a prova e o aluno fez isso e ele não considerou correta a questão, entendeu? Vai lá, Neto. Então, assim, outra coisa também, vocês podem perguntar assim, quantos % eu preciso fazer para ter a aprovação? O Google não deixa claro para a gente, na orientação dele, quantos %. Então, assim, a gente sempre vai ter que se dedicar e fazer o máximo com bastante cautela. Então, assim, é até interessante, como o senhor falou, que durante a prova, o exame vai aparecer a questão para você. Se você achar ela difícil, você marca ela, pula para marcar para voltar nela depois e dá continuidade. Depois, no final, você faz uma avaliação em questão do tempo. Aí você pode pesquisar, caso se for a resposta em outro lugar. Mas, assim, o tempo, ele é interessante porque é tranquilo, dá para fazer, mas se você não ponderar o tempo e ficar perdendo muito tempo com outras coisas, realmente aí você vai provavelmente não conseguir fazer ela por completo, tá? Então por isso que a gente tem que gerenciar bastante o tempo, tá? Neto, uma pergunta. Eu vi alguém falar que era 80% a aprovação, não é isso, não? Então, eu refiz a minha prova para ver porque que acontece. O Google, essa prova ela passa por atualizações. Essa semana eu fiz. Tanto que como eu vou fazer com vocês os cenários e fazer o bootcamp na próxima semana, eu dei uma olhada como ela tá. Não ficou clara essa orientação nas etapas até eu chegar na prova da quantidade de acertos que precisa ter. Mas é uma margem que pode ser alta, pode ser realmente 80%. Eu vou pesquisar essa informação, se eu encontrar, eu publico para vocês depois, ou eu falo no bootcamp. Mas não se preocupa com isso. Vamos se preocupar em ir lá com a cabeça fresca,
vão aproveitar bastante o bootcamp, depois lá a gente faz a prova com calma, se vocês quiserem fazer com a gente, não tem problema. Ou vocês podem fazer em casa também, uma hora que estiver tranquilo, e assim que vocês tiverem paz para fazer. Uma observação só. Como que funciona então a questão para a realização do exame depois? Então, por exemplo, a gente vai fazer o bootcamp com vocês. No final do bootcamp, para quem participar do bootcamp, no finalzinho dele, a gente vai já entrar e fazer a solicitação do exame, porque o Google ele demora até 24 horas para disponibilizar a prova. Então, vamos supor, se você não for no bootcamp, mas você quiser fazer a prova comigo no dia da prova lá, fala, Neto, vem fazer a prova. Tá, a gente vai tentar fazer o cadastro, a gente vai fazer o cadastro seu, mas corre o risco do Google demorar para liberar. Então, eles falam até 24 horas. Então, o interessante no finalzinho do bootcamp, a gente já faz a solicitação do exame. Aí, se for no dia seguinte ou o resto dos dias da semana, você tem 7 dias para fazer, senão ela expira. Ok. Ok? Ficou claro? Até 7 dias. É isso, até 7 dias. Então, passou de 7 dias, o exame expira, tá? Uhum. Uma outra questão também, em relação, vamos supor, caso aconteça, a gente espera que não, isso não vai acontecer, porque a gente está fazendo todos os exames, vocês estão os cenários, o simulado, vocês estão se dedicando bastante, mas caso haja reprova no exame, você fica 14 dias sem fazer a prova, se você utilizar a mesma conta de e-mail. Então, por exemplo, se a gente fizer o exame com o e-mail institucional da Unint, caso seja reprovado, aí assim, você tem a alternativa de fazer a prova no dia seguinte? Sim, mas você vai ter que usar provavelmente a sua conta Gmail normal. Então, em relação, porque ele fica vinculado ao e-mail que no caso foi reprovado. Então, ele pede essa margem de 14 dias para você refazer o exame. Ok. Ok? Uhum. Tranquilo. Ótimo. Mais alguma dúvida, professor? Tem mais gente lá com... Deixa eu ver aqui. Tem mais gente na sala? Acho que é com o Luiz. Estou vendo mais gente aqui. Pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aí, vocês estão com alguma dúvida? Se vocês não estiverem ouvindo, conseguindo falar, manda mensagem de texto para a gente aí no bate-papo, que a gente aproveita e já tira as dúvidas já. Ô Neto, Pode perguntar. as questões, o simulado que está sendo colocado nessas turmas aqui, ela equivale mais ou menos ao nível 1 da Exatamente, certificação? eles são bem direcionados ao nível 1. O que eu vou fazer com vocês no Bootcamp? No Bootcamp eu vou vou trabalhar também com cenários e simulados que eles estão bem casados com o exame, que são parecidos com esses, mas assim, os cenários, as situações, elas são bem parecidas com o exame, entendeu? Então é uma forma realmente de vocês treinarem e passar praticamente pelas mesmas ações que vão aparecer no exame. Tá. Esse nível 1, então, aborda essas ferramentas que estão sendo dadas nesses treinamentos, Exato, não é isso? sim. Exato. Tá. E o nível 2? O nível 2 é essas mesmas ferramentas mais aprofundado ou é outra Exato. coisa? Aí o que acontece? Só para vocês terem uma oportunidade, a gente está pensando numa segunda ação, a gente está articulando junto com o Domingos. Agora, esse final de semestre, a gente vai trabalhar em cima da Educator nível 1, tá? Se você se sentir seguro, você pode continuar, a gente pode vincular você, eu também tenho uma plataforma Google Edu Center Trainer, que lá você pode se preparar para 2 também e você pode fazer ela de forma autônoma, tá? Mas também está articulando uma segunda etapa depois para fazer a nível 2. Então você pode, caso você faça assim, não, eu quero fazer agora, já terminar um e embalar, vocês têm autonomia, mas depois vai ter uma ação conosco novamente para fazer o 2. No segundo semestre, isso? Não entendi, desculpa. Quando? No segundo semestre? No segundo semestre. Tá. E aí, as ferramentas, o assunto é basicamente os mesmos, são as mesmas ferramentas com um nível mais aprofundado? Exato, isso. Com situações mais... E vai passar por alguns outros recursos que não estão contemplados nesse. Google Keep, tem alguns outros recursos que ele passa também que não foram abordados nesse encontro, nessa leva de encontro. Tá, era isso que eu queria saber, se tem mais ferramentas. Tem sim.
Eles estão planejando um treinamento também ou é só... Provavelmente, isso está na verdade, agora a gente está no planejamento junto com o Domingos, mas é provável que vai ter um Bootcamp 2, não uma leva de treinamento, para vocês que já passaram por essa leva de treinamento. Vai ter um dia de Bootcamp para preparar vocês para 2, a gente vai trabalhar todos os cenários, questões parecidas com o exame do Educator nível 2, para depois vocês realizarem a prova. Beleza. Ok. Ótimo. Silvio, Dani, vocês querem complementar alguma coisa? Não. Tá bom para ele. Bom, professor, sim, mais alguma questão? Não, tá bom. Né? Ótimo. Muito bom que eu falo aí. Agradeço bastante as explicações aí. Tá, mas não deixe de fazer a prova semana que vem. Participa do Bootcamp, a gente se conhece, a gente avisa o pessoal que está com você aí, que está acompanhando, fazendo os outros encontros de formação, para eles irem e a gente conseguir brincar um pouquinho, treinar melhor, para vocês fazerem a prova com mais tranquilidade. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então, assim, é mais para tranquilizar a proposta desse webinar, porque às vezes fala assim, questão de exame, prova, isso pode assustar. Mas não, como você viu, não é pergunta de botão. Ele dá algumas situações onde você vai ter que realizar, entendeu? Ou pensar no caso de uso, qual que seria a melhor resposta. Por isso que é interessante depois você dar uma olhada também naquele ambiente que tem o curso que vocês foram vinculados, que lá ele fala um pouquinho dessa parte de segurança digital. Então, assim, pode ser que tenha algumas perguntas relacionadas a esse estilo. Mas isso a gente também vai revisar também no Bootcamp. Muito bom. É você que está vindo, então, para cá, para a próxima... Eu chego domingo, aí a partir de segunda a gente tá junto na UNIT ainda. Vamos junto. Estamos esperando, então. Ótimo, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Ótimo, agradeço. Viu? Uma boa noite para você aí. Boa noite, Silvio. Boa noite, Dani. Boa noite. Obrigada. Fábio, eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Se você tiver alguma dúvida, e o Alexandre também, fica à vontade para mandar e-mail para a gente. Ou, se não, vocês têm a liberdade também de fazer post lá no Class e perguntar. Então, assim, a comunicação, esse ambiente foi criado realmente para isso, para a gente trocar ideia e falar em relação a essa parte aí para vocês se sentirem mais à vontade. Ok? Ok. Gente, obrigado. Uma boa noite para vocês aí e até mais. A gente vai se falando. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. Tchau.